Neste vídeo, você será encorajado a fazer pedidos a Deus. E você vai entender o porquê você deve fazer pedidos a Deus. E ainda neste vídeo, você irá desenvolver uma fé tal qual você jamais teve em toda a sua vida. Bem, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. E em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo de número 7, Jesus diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. E ele continua: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Observe que no versículo 7, Jesus fala no imperativo: peçam, busquem e batam. E no versículo 8 ele afirma: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E de acordo com o comentário histórico-cultural da Bíblia de Kinner, o tom ousado com que esse texto promete respostas de oração é bastante raro na literatura antiga. Acreditava-se que somente alguns homens de Deus, pessoas especiais, recebiam a maior parte do que pediam a Deus, do que pediam ao Senhor. Então, Jesus ele faz aqui uma quebra de paradigma. Aquilo que era específico de alguns, de uns poucos iluminados, Jesus abre para todos. Primeiro que, na antiguidade, Deus não era acessível, religiosamente falando, Deus não era acessível a todos os homens. Ele era indiretamente, mas não diretamente. E aqui quando Jesus diz peçam, e ele diz peçam a Deus, busquem e busquem em Deus, batam, e esse bater é insistir com Deus, ele está quebrando um paradigma e dando acesso a Deus a todas as pessoas. E não só acesso a Deus, mas ele está afirmando que todos aqueles que pedem, recebem, os que buscam, encontram, e quem bate, quem insiste, a porta será aberta. E ele argumenta em cima disso. Ele defende essa ideia. No versículo 9, ele vai dizer assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? No versículo 10, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Veja que ele usa inclusive uma hipérbole. Ele usa uma figura de linguagem que expressa um exagero, algo absurdo. Por acaso, alguém daria pedra ao filho no lugar de um pão? Ou uma serpente em vez de um peixe? Aí no versículo 11, ele continua a sua argumentação. Ele diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Interessante que neste versículo, Jesus usa o raciocínio de Kal Wahom para reforçar a confiança na bondade de Deus. Ou seja, se nós que somos maus, falhos e pecadores, somos capazes de fazer o bem, o que dirá a Deus, que é santo, que é perfeito e que é rico em misericórdia, tardio em irar-se, um Deus benigno? Kal Wahom é um raciocínio lógico judaico que significa que, se algo é verdadeiro em uma situação menor, ou seja, se um pai é capaz de fazer o bem ao filho, se algo é verdadeiro numa situação menor, será ainda mais verdadeiro em uma situação maior. Ou seja, Deus fazendo bem aos seus filhos. Deus fazendo bem àqueles que recorrem a Ele na sinceridade. Deus fazendo bem a quem a Ele pede, a quem Ele busca, a quem a Ele insiste em oração.
Inclusive, Jesus utilizou essa mesma expressão em Mateus capítulo 6, no versículo de número 30, quando ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Será que o Deus que se importa com a erva que hoje existe, mas amanhã seca, ou murcha, seca e depois é lançada no forno, se Deus se importa com a erva do campo, será que não vai se importar com você, que é obra de suas mãos? Será que não vai se importar com você, que é a obra-prima de toda a criação? Bem, e eu ainda fiz aqui uma observação. Se não bastasse toda a argumentação que Jesus utiliza para validar o que ele mesmo está falando, ainda assim existe uma razão para você pedir algo a Deus. Existe uma razão, um porquê de você fazer os seus pedidos a Deus. E a razão é simples. Porque sim. Porque sim. A partir do momento em que Jesus diz, peçam, busquem, batam, nós que cremos no Senhor Jesus e que cremos em sua palavra, devemos obedecer. Por quê? Porque sim. Eu até anotei o seguinte: a fé, ela não busca explicações. Você me dá licença? A fé não busca explicações. É a filosofia que se ocupa em dar explicações e propor novos questionamentos. A fé, ela não exige um raciocínio lógico. Inclusive, eu até anotei aqui, por que pedir? Quer ver? Por que pedir? Porque Jesus ensina a pedir. Eu devo crer porque sim. Pois o que não é sustentado pela fé deve ser sustentado pela lógica. Então, a fé, ela não exige de nós uma sustentação lógica, um raciocínio lógico. A fé não exige isso de nós. É claro que a explicação, ela é lógica. E neste caso específico, Jesus nos convida a um raciocínio lógico, né? Ele utiliza-se, inclusive, de uma argumentação, mas ele nos desafia a crer que receberemos o que pedimos, mesmo que não se veja inicialmente uma possibilidade lógica. O que isso quer dizer? Que a fé não depende da lógica. Eu até anotei aqui, o milagre não depende da lógica. Eu vou dar um exemplo aqui para você. A cura de uma pessoa com câncer, por exemplo. É um milagre. E qual é a lógica disso? Me explica. Não tem lógica, não é verdade? E nisso eu concordo com você e eu sei que você concorda comigo. Não existe uma explicação lógica para um fenômeno que transcende a razão, a consciência, o saber humano. A fé, ela não depende da lógica. A fé não depende da lógica, ela não é sustentada pela lógica. A fé é sustentada pela palavra de Deus. Nesse caso, objetivamente pela palavra de Cristo. Ele disse assim, peçam e vocês receberão. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. E ele afirma que todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Portanto, eu creio. Por quê? Porque sim. Porque Jesus disse que sim. E se ele falou que se nós pedirmos, nós vamos receber, então se você pedir, você vai receber. Você vai receber. Bem, e a partir do momento que você entende isso, a sua fé jamais será a mesma. Quando você chegar diante de Deus, para apresentar a Ele uma causa específica, para apresentar a Deus o seu pedido, a sua petição, fala, Deus, essa é a minha necessidade, a minha carência, é disso que eu preciso. Deus, me ajuda nisso aqui.
você pode ter certeza absoluta que todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Bem, Mateus 7, inclusive, ele revela a relação entre um Deus amoroso e um homem que confia em sua palavra. Um homem que confia em sua palavra. Inclusive, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, está escrito assim: por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Inclusive, se você já teve uma experiência com oração, compartilha com a gente aqui nos comentários. Pode ser, de repente, você já teve a sua oração respondida, você recebeu um milagre da parte de Deus, algo que você poderia compartilhar com a gente, para nossa edificação. Eu tenho certeza que você compartilhando nos comentários, as pessoas nós vamos lá ler, e eu tenho certeza que essa sua experiência nos fará muito bem. Você que teve uma experiência com oração, você que teve a resposta da parte de Deus. Pedir faz parte do nosso relacionamento com Deus. Pedir faz parte do nosso relacionamento com Deus. É o pedir e receber. É o receber e glorificar. É o pedir e não receber. É o não receber e confiar. Porque você pode dizer assim: pastor, mas eu já pedi algo a Deus e não recebi. De fato, tem momentos em que a gente pede e parece não receber, ou de fato, não recebe no momento, não recebe da forma com que a gente pediu. Bem, e aí eu fiz aqui uma anotação. Fiz uma pergunta. O que fazer, sendo assim, o que fazer quando pedir e não receber? Pelo menos não imediatamente. O que nós devemos fazer quando a gente pedir e não receber? Bem, no próximo vídeo nós vamos abordar esse assunto. Inclusive, o título do próximo vídeo já vai te dar uma ideia. O título será Insista. O próximo episódio será Insista. Tá certo? Bem, então se inscreva. Inscreva-se nesse canal para você acompanhar essa série. Eu tenho certeza que irá edificar você de uma forma extraordinária. Vai fortalecer a sua fé, vai aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus e você vai aprimorar a sua compreensão sobre esse tema tão importante: como pedir, como apresentar a Deus os nossos pedidos. E lembrando que pedir também faz parte do nosso relacionamento com Deus, tá certo? Então já assiste ou já assista, esse próximo vídeo, e que Deus abençoe você poderosamente.